convidar um dublê de ação para dar uma palestra num TEDx, onde o tema é a chama do conhecimento. Duas paixões, conhecimento e a chama, o fogo, que é um dos principais elementos que eu trabalho. Eu confesso que desde que eu recebi o convite, pensei em várias formas de entrar aqui. Pensei em chegar aqui explodindo alguma coisa, pensei em chegar aqui desse jeito. Sou eu, tá? Pegando fogo, aparecendo, mas eu não sei o que aconteceu, que eu passei para eles isso e falei, quero entrar assim, não deixaram. Até agora eu não entendi por quê, né? Eu tentei bastante. Não sei como é que seria isso. Mas enfim, ao longo da minha carreira, né, como dublê de ação, fiz muita coisa. Explodi carros, participei de perseguições das melhores e maiores avenidas que nós temos no nosso país, né? Fui atropelado, fui soldado numa guerra, fui policial, no mesmo filme fui anjo e fui sequestrador. Fui Blue Man também já. Eu fui Blue Man azulzinho, lembro até hoje do cheiro e do gosto da tinta que passa a tinta até na boca. Já fui lutador, já tive cabelo, olha lá, cabelo, peruca, né? Já fui até mulher. Não ficou, acho, tão bonito, mas enfim, já fiz até cena com mulher. Já fui dublê de muitos galãs famosos, só que eu também já fui dublê de uma vaca. Esse aqui sou eu, tá? Uma vaca pegando fogo. Já andei na brasa por um filme, né? Um firewalk, uma longa brasa, 9 metros, fiz isso por um filme, né? Sem nenhum truque. E já peguei fogo, muito fogo, como eu falei, um dos elementos principais para mim. Mas não tem jeito. A gente rala, a gente cai, salva a mocinha, mas a hora de beijar a mocinha, nunca dublê. Dublê sai fora, entra o ator. Nunca fica crédito pra gente. Então isso nunca acontece, tá? Fica só na ilusão. Enfim, ao longo da carreira, eu aprendi muita coisa relacionada a lidar com pressão, lidar com medo, com estresse. E fiz muitos filmes, né? Na carreira hoje são em torno de 70 filmes, um pouco mais realizados, mais de 400 cenas, e também venho preparando muitos atores, até conhecidos de vocês, para fazer cenas de risco, cenas de ação, poder lidar com essa pressão, poder lidar com o risco. E é muito comum, em determinado momento, estou numa roda de conversa de amigos, e eles sabem o que eu faço, ou estou dando uma entrevista, alguém fala assim, nossa, mas você é corajoso, você faz tanta coisa, explode, pega fogo, você não tem medo? Você não tem medo de nada? E eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Sim, eu já tive muito medo. E tem algo que faz com que minha boca fique seca, meu coração acelere, minhas mãos começam a transpirar, começam a ficar geladas, que é justamente estar aqui, falando em público, falando no palco. Isso é uma coisa que sempre me amedrontou desde a minha infância. Só que tem um momento que eu percebi, então, que o medo, olha só, ou a coragem é situacional. Porque era tão corajoso em umas coisas e morri de medo de me expressar. E não era só falar no público aqui como vocês, não. Era uma reunião, ia fazer uma venda, transferir uma ideia. Eu ficava em pânico. 2 pessoas já eram plateia. Então, a coragem é situacional. Você pode ser corajoso para uma coisa e nem tanto para outras. Eu conheço muita gente assim, tá? Ao longo da minha carreira. Pessoas corajosas demais para algumas coisas e com medo, muitas vezes, de enfrentar, inclusive, um público ou colocar, se expressar frente às pessoas. E eu me recordo de um momento que isso me marcou demais. Eu estava no colégio, eu era muito tímido. Novamente, 2 pessoas para mim já era plateia. Eu estava no colégio, indo muito mal numa prova, e o professor estava explicando a matéria da próxima prova. Eu estava prestando atenção, juro, estava prestando atenção. Mas eu não estava entendendo nada. Eu tinha que entender essa matéria. Em determinado momento, né, o professor terminou a explicação, e ele sempre perguntava, né, se tinha dúvidas, ele tinha uma voz estridente, há dúvidas? E eu falei, putz, e agora? Até então, eu nunca tinha levantado a mão para fazer uma pergunta na minha vida. Eu já tinha uns 16 para 17 anos, eu nunca tinha levantado a mão de vergonha. Eu sou bobo, não sou bom o suficiente, quem sou eu para perguntar? Eu não queria, mas não teve como. Eu falei, vou ter que perguntar hoje. E você sabe, né? Tímido não senta na frente, por razões óbvias, não ficar muito perto do professor, e também não senta no fundo por quê? É bagunça. Então, o tímido se esconde no meio. Eu sei, vocês estão no meio, viu? Então, geralmente se esconde no meio. E tímido levanta a mão assim? Não, como é que levanta? Colidinho. Vai que ele não enxerga, eu tentei. Falei, vou fazer isso. Aí eu levantei a mão. Só que ele viu. Ele viu e falou assim, faça a sua pergunta. Aí eu fiz a pergunta. Ele cruzou os braços, ajeitou o óculos e falou o seguinte, tem sempre um cabeça de bagre na turma mesmo, hein? E naquele momento, eu lembro da sensação. Eu olhei para a porta da sala e falei, vou sair correndo. Mas se eu sair correndo, é mais vergonhoso, né? Passar na frente de todo mundo, professor, dos outros alunos. Eu lembro da sensação de me encolher,
de querer ir para baixo da cadeira. Porque naquele momento reforçou tudo aquilo que eu já acreditava de mim. Não era bom o suficiente. Quem sou para perguntar? Não sou ninguém. Eu tenho que ficar quieto mesmo, só faço pergunta boba. E isso seguiu minha vida praticamente toda. Eu fui perdendo várias oportunidades. Toda vez que tinha uma oportunidade para me expressar, para falar, o que eu fazia? Fugia. Eu abracei o rótulo de tímido. E tem vantagens, viu, ser tímido. A gente evita muita coisa, não é? A gente evita. Não, vai lá, apresenta você, eu faço o que eu trabalho, não é assim? Então vai lá, vai na frente você, eu faço aqui. Então tem vantagem sim ser tímido. Eu assumi esse rótulo, isso seguiu minha vida, deixando muitas e muitas oportunidades para trás. Só que a vida, ela é interessante. O que a vida faz? Te coloca de novo o problema toda vez para ver se você aprende alguma coisa. Aí teve uma vez um irmão, ele me convidou para uma palestra, né, e era sobre carreira, sobre futuro. Eu estava no momento querendo desenvolver e eu fui assistir a palestra, sentado, nem vocês no auditório. E eu sentei lá, o auditório cheio, lotado, e a palestrante falando bonito, aquelas falas elaboradas, e ela falava que tem que realizar sonhos, que tem que acreditar mais em si, ter confiança. E eu falava, eu acredito nisso. Eu realizei o sonho, era sonho de criança me tornar dublê, me tornei na vida adulta. Eu queria falar isso, mas eu queria saber falar. E eu via todo mundo olhando, encantado daquela história. Eu falei, eu quero encantar que nem ela. Aí, em determinado momento, ela fez uma clássica pergunta. Onde você quer estar? Daqui 5 anos, 10 anos? Eu gritei, no seu lugar. Gritei para dentro, óbvio, né? Não ia falar para fora. Dentro de mim eu gritei no seu lugar. Eu lembro que acabou a palestra e eu queria falar com ela, eu queria entender o que ela faz, onde ela aprendeu. Aí eu cutuquei meu irmão, viu, vai comigo, não tem vergonha. Meu irmão foi comigo lá, e já é adulto, hein? Foi comigo, olha, ele quer falar com você, apresenta. E começou a me explicar onde ela estudou comportamento, como que ela fez. No dia seguinte eu liguei e comecei a minha formação a estudar comportamento humano. E comecei a trabalhar paralelo ao meu trabalho que eu já fazia. Passado um tempo, um dia toca meu telefone, um número esquisito, estranho no meu celular. E aquela história, quando você não sabe o que é e está ligando, ou é o quê? Ou é venda, alguém está vendendo alguma coisa, ou está te cobrando a golpe. Aí você fala, cara, atendo ou não atendo? Mas atendi. Alô? Oi, André, sou eu. Lembra? Era a palestrante que eu tinha assistido aquela palestra. Falei, claro que eu lembro, uma referência na área até hoje. Eu falei assim, nossa, então, eu peguei o seu telefone com um amigo em comum, eu queria muito falar com você. Você veio no meu escritório? Falei, claro, imagine, referência na área, te convidando para ir no escritório dela. Aí eu fui no dia seguinte tomar um café. Aquele escritório bonito, né, lindo. Eu cheguei todo empolgado. Ela falou assim, olha, André, eu estou te acompanhando faz um tempo no seu trabalho. E você é um cara diferente. Você é um cara sério. Você tem um método diferente. E há muito tempo eu procuro alguém para fazer uma parceria. E eu por dentro, uau, que legal, parceria que é a melhor. E ela falou assim, mas eu não sei no formato que eu vou começar essa parceria. Deixa eu fazer uma pergunta. Você dá palestra? Quando ela falou aquilo, eu falei, cara, será que eu dou palestra? E eu lembrei do meu irmão mais velho, que um dia falou assim para mim, se algo for muito importante para você, mesmo, fala que você faz, depois você corre atrás. O que eu fiz? Faço, ixi, dou palestra, dá mesmo, dou. Por que você está perguntando? Eu falei para ela, falou, porque é o seguinte, eu vou ter uma palestra daqui um mês, eu estou com um problema na agenda, eu vou te indicar para a empresa, é uma palestra corporativa, grande. Tudo bem? Eu, tá, claro, imagina, já tinha falado o que fazia. Aí beleza, acabou a conversa, a reunião. Eu lembro que eu saí do escritório dela, fechei a porta, falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não falo para 2 pessoas da palestra. Era 100 pessoas para uma empresa. Eu falei, agora, o que eu faço? Fala que eu fiquei doente, fala que errei a data. Eu não sei, eu queria fugir daquela situação. E eu pensei, quer saber? É aqueles papos de conversa que você encontra um amigo faz tempo. Vou combinar, vamos fazer tal coisa e nunca acontece? Vai dar nada, não vai acontecer de jeito nenhum. Só vai ficar nessa conversa. Fui para casa, estava chegando em casa, toca meu telefone. Novamente o número que eu não conheço. Lá vai eu. E aí, será que é vendedor? Vamos lá, vamos atender. Atender a empresa. Nossa, estamos muito felizes que o senhor vai fazer a palestra aqui. Já está tudo combinado, estamos mandando o convite com o endereço, tá bom? Eu falei, tá bom. Puta, aí começou o pânico. Aí comecei a passar mal, comecei a ficar nervoso, parecia que eu estava indo para forca. Falei, agora. Só que eu fugi disso minha vida inteira. E neste momento eu dei minha palavra, que para mim era muito importante. Eu falei, eu não ia fugir dessa vez. Eu tinha que fazer alguma coisa. E a partir disso encarei e comecei uma jornada justamente em busca de conhecimento, o melhor de autoconhecimento. E eu tentei entender o que estava por trás desse medo. Pô, fazer coisa ali, pegava fogo, explodia, caía de altura. Cadê essa coragem nesse momento? Eu entendi que existe um medo por trás do medo. Ninguém tem medo de falar em público. Ninguém tem medo. Você tem medo do quê? Do fracasso, do julgamento, de falhar na frente das pessoas. Tem o medo por trás do medo. E eu entendi que o que eu tinha que trabalhar era esse medo de ser julgado. Aí eu falei, eu trabalho no cinema. Será que eu posso me inspirar num filme?
Eu falei, o que seria um filme para resolver isso? Uma superação, quem que supera no filme? Um herói, não é? Um herói. Eu falei, preciso ativar esse herói em mim. Aí eu pensei uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Pensa aqui comigo, me ajude. O que seria o contrário de herói? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Me ajude, o que é o contrário de herói? O que é? Vilão, a primeira coisa, assim vem na minha cabeça, vilão. Mas não é. Para e pensa. O vilão é audacioso, sim ou não? Sim. Ele é inteligente? Muito. Ele é corajoso? Super. Se você olhar, o vilão está sempre um passo à frente e o herói está fazendo o quê? Corrigindo, não é isso? Então o herói é incrível. Tanto é que tem filmes hoje que está seguindo a jornada do vilão, né, para você poder se conectar com ele. Na verdade, o oposto do herói é a vítima. E eu percebi naquele momento que eu estava sendo vítima, porque a vítima, o que ela faz? Ela se encolhe, ela espera ajuda, ela culpa tudo, culpa todos, ela critica, ela reclama, e era o que eu vinha fazendo. Qualquer situação fugia, reclamava, culpava as outras pessoas. Então eu falei, não, está na hora de eu assumir o quê? O protagonismo da minha vida. Chegou o momento, realmente, de eu ir para frente e fazer o que tem que ser feito. E outra coisa que eu pensei é, que tamanho que esse inimigo, esse monstro, de fato eu estou lidando? Que para mim parecia uma coisa gigantesca. Eu também queria compartilhar com vocês e fazer uma pergunta para vocês, assim como eu me fiz na época. Pensa no problema que você está enfrentando nesse momento na sua vida. Pensa no problema. Geralmente esse primeiro que vem na cabeça. Dá uma nota de 0 a 10 para esse problema. Qualquer problema. Deu? Agora pense comigo, me ajuda. Tem uma frase famosa que é: nada não está tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Né? Não é nada motivacional isso. Mas é a realidade. Eu quero, por alguns momentos, muito rápido, depois a gente apaga isso da cabeça, tá? Pensa na pior notícia que você poderia receber hoje na sua vida. Qual é a pior notícia que você poderia, sei lá, tocou no telefone daqui a pouco e você recebe? Pensou? Geralmente é essa mesmo, tá? Dá uma nota agora de 0 a 10 para esse problema. Deu? É rapidinho. Agora eu quero que você compare com o anterior. Recalibre aquela nota. Continua sendo a nota que você deu anterior, sim ou não? Não, caiu. Eu tenho certeza que para a maioria caiu. Por quê? Porque aí você começa a redimensionar o problema na sua realidade. Qual o tamanho desse monstro? Talvez não seja tão grande assim. Poderia ter coisas piores. E eu coloquei falar em público como um monstro menor. Porque não é uma questão do tamanho do problema, é uma questão sua, do seu tamanho frente ao problema. O problema não tem tamanho. Aquele problema do passado que você já resolveu e hoje você dá até risada dele, não é porque o problema diminuiu. É porque você se tornou muito maior que aquele problema. Tanto é que, às vezes, o problema se repete na vida. Tem gente que fala, eu tenho dedo ruim. Mas não é. É porque você ainda não cresceu o suficiente para transformar esse problema em algo menor. Então, o problema não tem tamanho. É o seu tamanho diante do problema. E assim comecei minha jornada. Eu comecei a entender e descobri também que, muito mais importante do que o André, porque está preocupado comigo, meu julgamento. Ah, fracasso, ei, estou gordo, estou mal vestido, estou careca, estou falando errado. Não é sobre o André. É sobre a mensagem. Então não é nunca sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. É sobre aquilo que você está transmitindo, não é sobre você. E eu me concentrei nisso. Qual mensagem que é a minha experiência de vida que eu tinha para poder passar nessa palestra? Eu treinei muito. Eu fracionei, conversei com pessoas, até que chegou o dia, o grande dia da palestra. Eu lembro que, no 1 a 1, eu já não tinha vergonha. Eu cheguei cedo na palestra, sabe o que eu fiz? Eram 100 pessoas. Eu cumprimentei uma a uma na porta. Uma a uma eu cumprimentei, ei, bom dia, seja bem-vindo, porque eu queria me conectar com elas. E subi naquele palco, chamou que nem agora, com vocês, André, subi. Eu lembro que tudo de novo. Boca seca, coração acelerado, mão gelada, voz trêmula, será que eu vou conseguir? Aí eu comecei a falar. Comecei a ver todos prestando atenção, e eu gosto de dar dinâmicas, eu comecei a dar dinâmicas de interação, e no momento de uma dinâmica eu vi todo mundo sorrindo, todo mundo se divertindo. E eu escutei uma voz bem alta na minha cabeça. Quem é você? Quem é você? Uma voz na minha cabeça. E naquele momento eu percebi que eu tinha me transformado. Naquele momento eu percebi que não era mais o André do passado. É o André novo, do presente, o André melhor. E exatamente naquele dia, 1 ano, 9 meses e 6 dias depois de eu estar sentado na audiência daquela palestra e falar que eu queria estar no lugar, naquele exato momento, eu estava substituindo ela numa palestra. E de lá para cá eu venho seguindo esse caminho, aprendendo cada vez mais, a cada desafio que eu coloco, estou aprendendo. E por ironia do destino, hoje eu preparo pessoas para performar, para ter mais desempenho frente a situações desafiadoras. Inclusive preparo pessoas até para falar em público, para tirar o medo, para ela se soltar, para ela se expressar. Eu tenho certeza que se Deus mostrasse para mim
Lá no passado, André, um dia você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar, tem artista que você vai preparar, tem cantor, tem empresário. Eu falo, imagina, você está mentindo, não é acreditar nele. Então é possível se transformar assim. É possível você pegar todo o conhecimento e transformar em autoconhecimento e botar para fora para poder transformar a sua vida. Eu queria deixar para vocês o seguinte: aceite os desafios, porque é ali que você cresce. A gente só cresce quando a gente se pressiona, assume compromisso. Também aproveita e assuma o protagonismo, ativa, né, dentro de você esse herói, essa heroína, para você poder enfrentar, superar. Assuma esse papel na tua vida. Terceiro ponto que eu queria dizer para vocês também, simples, redimensione o tamanho do problema. Coloque o problema no tamanho correto para você poder enfrentar. Às vezes você está olhando ele grande demais, não, é o seu tamanho em frente ao problema. E foco na mensagem. A mensagem é mais importante que o mensageiro, é mais importante que você. E se conhecimento é poder, a gente sabe que é, todos nós aqui, eu diria que o autoconhecimento é um superpoder. Quanto mais você se conhece, mais você evolui. Então se desafie o tempo todo para buscar crescimento. Mais importante que qualquer desafio que você tenha na vida, mais importante que qualquer objetivo, qualquer meta, é quem você vai se transformar para conseguir. Por quê? O desafio passa, a meta fica para trás, mas a sua transformação vai durar para sempre. Obrigado.